tem um lance, né, que eles conheciam a Lua já muito bem. Por quê, né? Nós não contamos aqui, obviamente. Mas antes de tudo isso, ou no meio de tudo isso, a NASA mandou muitas missões para a Lua. A NASA teve um programa chamado Programa Ranger, que mandou sondas para acertar a Lua de propósito, para colidir com a Lua de propósito, para eles estudarem a Lua. Mandou a própria União Soviética, tinha os programas Zond, programa Lunokhod. Os Estados Unidos, além do programa Ranger, tinha o programa Surveyor. Os Estados Unidos teve 2 programas antes de mandar gente para a Lua, que mandou muita coisa para a Lua antes, entendeu? Justamente para entender tudo isso. Qual que é o grande tchan? A Lua era muito pequena, a gravidade era muito fraquinha, então eles sabiam... Essa parte eu concordo. Não tem atmosfera? Não tem atmosfera. Tá, eu concordo facilmente com essa parte. Então, você, com um pouquinho de combustível, você conseguia tirar ela dali. Qual que era o grande problema na época? Era você se aproximar e acoplar de outra nave. Só que isso tinha sido testado na Gemini, entendeu? Que é o rendezvous e o docking. Esse que é a grande treta no espaço. O decolar da Lua é a coisa mais simples do mundo. Pra mim é mais fácil eles acoplar lá, porque eles treinaram isso na Terra, mas na Terra, arrancar da Lua... Pois é, no espaço aqui tudo. Então, na Gemini treinou. Mas o arrancar da Lua, cara, eles sabiam que com um pouquinho de combustível eles iam jogar o negócio pra cima. E tem dois detalhes interessantes, que é o seguinte. O primeiro, eles acabaram testando isso na Apollo 10, querendo ou não, de um jeito diferente, mas assim... Dá pra você testar, ele ter uma noção. E outra que na Apollo 11, ele... Não foi na 11, não. Mas teve uma das missões Apollo que eles decolaram quase sem combustível, porque eles tiveram que usar o combustível pra outra coisa. Então, eles, assim, quase que eles não conseguem sair da Lua. Porque acho que não tinha... Apollo 11 mesmo. Ele pousou 11, né? com 30 segundos de combustível só. Eles... deram uns problemas lá na hora que eles foram pousar, eles precisaram gastar mais combustível do que o previsto, aí eles pousaram com muito pouco combustível para sair da Lua. Então quase que não dá. Eu também acho... Aqui, para sair da Terra, eu acho super forte. Um foguete de 110 metros e tudo mais. Legal, dá para sair da Terra mesmo, a coisa parece funcionar. Mas quando vai sair da Lua é um grilo, tipo assim, é isso mesmo. Parece um inseto e, cara, aquilo não aparenta ter potência para sair da Lua, entendeu? Mas por quê? Aí a gente entra num negócio chamado velocidade de escape. Mas entendeu? Eu acho difícil acreditar. A velocidade de escape da Terra, ela é muito grande. Uhum. A velocidade de escape da Lua é ridícula. É 2 km por segundo. Entendeu? Nem isso, é 1.6... Ah, não, isso é a gravidade da Lua, perto. 2.4 km por segundo é a velocidade de escape da Lua. Uhum. Então, por Tanto isso que um objeto, um grilo, se ele pular na Lua, praticamente ele sai da Lua. Aí... O outro é o seguinte, ó. Eu entendo que tipo assim, tinha motivação suficiente na época pra sair, né? Aí, por exemplo, por que não volta na Lua? E essa pergunta eu mesmo respondo pra mim. Tipo, ninguém tem motivação suficiente pra ir lá. Ninguém tá motivado o suficiente. Não tá tendo guerra, não existe gente interessada o suficiente, tem burocracia demais, um monte de coisa. Mas a outra pergunta é por que a gente não tem simulações disso em miniatura, tipo... que funciona, um bichinho fugindo da Lua, tipo, num vácuozinho, em alguma universidade, ou por que não é pública, por exemplo, as imagens, é muito difícil você achar as imagens da nave saindo, ou as simulações dela saindo, é bem tranquilo isso aí, ó, eu vou pegar aqui agora ao vivo. Encontrar em toda a minha vida, e ainda eu consigo, vou pegar aqui a imagem da coisa, é porque tem um detalhe que é, pra você filmar o Lander Science, a gente tem que deixar a câmera lá, né? Mas eu vou pegar aqui a imagem. Então vamos lá, a história de filmar, não modo, só filmar, mas relatar, por exemplo. O modo de ascensão saindo da Lua, você diz? Isso aí foi um negócio sempre pensado pela NASA. Isso aí aconteceu só 3 vezes. Na Apollo 15, na 16 e na 17. Para fazer isso, foi quando eles levaram outro equipamento para a Lua junto com o módulo lunar, que foi aquele Jeep lunar. Aquele Jeep lunar, ele tinha uma câmera aqui no para-choque dele. Que é o que pega a imagem dela subindo. Isso, exatamente. Beleza. E aquilo lá, o que eles fizeram? O grande objetivo da NASA era esse aí. Era filmar exatamente a saída do módulo. Agora, olha a complicação para fazer isso. Você tá na Lua com uma câmera. Primeiro, o cara não tinha onde olhar. Então ele tinha que parar o Jeep, colocar a câmera. Igual ali, ó. Tá vendo essa câmera aqui? Beleza. A gente não tá vendo. A gente não tá tendo o retorno dela. Ele tinha que mirar a câmera e deixar a câmera mirada ali. Então, na Apollo 15,
Ele parou o Jeep e mirou a câmera. Aham. Só que na hora, a câmera caiu. Então você só vê a nave fazendo isso aqui, só um pedacinho dela, porque na Apollo 15 ela caiu. Entendi. Aí os caras falaram assim, ô caramba, não sei o quê, vamos na Apollo 16 agora. Pegaram a Apollo 16, fizeram a mesma coisa, tanto que a Apollo 16 eu acho que tem uma fita crepe na câmera. O pessoal, o que é essa fita? Os caras deram uma reforçada pra câmera não cair, entendeu? Certo. Deixaram a câmera lá. Só que a câmera não mexia. Então, ela filma o módulo saindo, mas ela não acompanha o módulo saindo. Aí tem uma das histórias mais legais da exploração espacial, o Domingos. Se reuniram a galera da NASA, a galera de televisão, porque eles falaram assim, na Apollo 17, que é a última, nós vamos ter que filmar isso acontecer. O que os caras fizeram? A câmera não ficava mais parada. Um cara aqui na Terra, tipo o Denver ali, ele conseguiria controlar a câmera. Ele conseguiria controlar a câmera. Isso quer dizer o quê? Mesma coisa, para o Jeep, aponta a câmera e põe lá. Na hora que sair, o cara aqui na Terra, olha que doideira isso. O cara aqui na Terra vai mexer a câmera e acompanhar a nave saindo. Entendeu? Entendi. E isso foi treinado à exaustão. Porque tem um problema sério. Embora a Lua seja próxima e tal, acaba tendo um delay. Acaba tendo um delayzinho. Esse delay pode te atrapalhar na hora de você controlar a câmera. Certo. Porque um segundinho a mais ou a menos você Um perde. bicho correndo, né? Uma Exato. nave correndo. Os caras treinaram isso à exaustão. E eles só tinham uma chance para isso dar certo. Então, porque a Apollo 18 não existiu. Isso, porque depois nós vamos falar das outras Apolos que não existiu. O programa foi cancelado na 17. E aí deu certo. Tanto que a única filmagem completinha que você tem da nave saindo é na Apollo 17. Ó, vou Porque mostrar a aqui câmera o vídeo. vai e ela acompanha direitinho o movimento. Aí ela trava, logicamente, né? Ela tem uma altura que ela trava e você vê a navezinha indo embora. Entendi, legal. Ó, ele vai, ó, saiu, Aham. aí ó, ela vai indo e a câmera vai acompanhando, ó. E os caras conseguiram acompanhar, mas ó, vai perder ali. Aí vai Entendi. perder porque chegou um ponto aqui que a câmera não conseguia virar mais, ó. Entendeu? Entendi. Tá Mas no limite isso já, aqui né? foi treinado à exaustão. Esse virou uma obsessão da NASA, entendeu? Filmar a ascensão desse módulo aqui, que é o chamado módulo de ascensão. Entendeu? E aí ela foi. Então, olha que demais isso, cara. Isso aqui é a câmera, pessoal, que está no rover lunar, que a gente chama, no Jeep lunar. E muita gente perguntou, né, sobre o rover, porque muita gente não falou, como assim, um rover, um Jeep na Lua e tal. Eu vou pegar aqui o vídeo para mostrar para vocês, mas sim, nós tivemos um Não, então, rover, um peraí, Jeep na antes Lua. da gente chegar no rover, e aí, te convencemos ou não? Ah, não muito, é porque. Ó, pra mim, é muito fácil. Pô, dá pra acreditar que saiu da Terra, porque mostra os caras treinando, mostra construindo isso aqui, é uma coisa aterrorizante e tudo mais. Deu errado várias vezes. Aí, pelo menos sair da Terra, parece que os caras treinaram. Agora, sair da Lua, tipo, nunca treinaram. Aí, como é que os caras vão lá e saem de primeira, de boa, não dá erro nenhum. É Não, porque perfeição. tem a questão assim. da simulação, Parece final de filme, quando era vai perder, que do nada ganha, entendeu? né? Então, mas Pra mim parece isso, essa cena voltando na Lua, entendeu? é que tem a questão do cálculo e da simulação. Eles Uhum. testaram, simularam e calcularam muitas vezes isso, mas é aquele negócio. Realmente, na vida real, tinha que fazer acontecer. E aí eles testaram isso na Mas é Apollo igual, 10. vamos lá. Por exemplo, uma das grandes coisas que até o pessoal fala, como que eles conseguiram pousar na Lua de primeira sem dar problema? É que a gente tá contando aqui, mas existia uma máquina que fazia os caras treinar, era a máquina mais desesperadora dos astronautas, era usar essa máquina aí. Ela tinha uns motores, ela era jogada para cima, Aham. e aí ela tinha motores, e o astronauta tinha que controlar a máquina. Ela era igualzinha ao módulo lunar, e ele tinha que controlar ela para pousar. Essa máquina aí quase matou o Neil Armstrong, Aham. porque ela começou a dar problema, Teve tal, o os Neil acidentes Armstrong... mesmo assim ele continua, né? Hã? Que teve os acidentes com ele mesmo assim ele continua, né? Isso, aí ele teve um acidente que ele ejeta Aham. e a nave cai. Aquilo lá era um drama para todo piloto. Todo o cara que ia usar aquela máquina era um drama. Porque ela era considerada uma máquina assassina. Entendeu? Por quê? Porque é uma máquina que ela era lançada simulando que aquela máquina está na Lua. Então ela simulava, com aquele monte de motor e tal, a gravidade lunar. Entendeu? E é ali Entendi. que os caras faziam aquelas manobras todas que foi depois usada na Lua. Então, eles testaram coisa na Lua? Testaram. Lá num dos centros da NASA, eles tinham
como se fosse uma câmera de vácuo que testava, que imitava a gravidade lunar, para eles poderem testar essas coisas. Então, como que eles saíram da Lua sem testar na Lua? Eles não testaram na Lua, mas eles testaram em Terra. Como que eles fizeram isso? Eles usaram essa câmera, simularam ali a gravidade lunar, porque a gente sabia qual que era a gravidade da Lua, e ali eles conseguiram fazer um módulo levantar, e aí, você sabe melhor do que a gente, tem uma regrinha de 3 que você vai conseguir fazer o negócio levantar dali. Então isso acontecia. Porque tinham esses centros. A NASA teve que construir muitos centros especializados para fazer esse teste. Então, era uma nave, era como que a gente chama? Um modelo de nave para você testar a viagem daqui para a Lua, porque também nunca tinha sido feita. Era um modelo de nave dentro de uma câmera de vácuo que simulava a gravidade lunar para você testar essa saída. Era aquele equipamento lá maluco que quase matou o Neil Armstrong e vários outros. Não foi só o Neil Armstrong, não. Parecia uma aranha. Né? Acho que quase todos eles sofreram um acidente naquele equipamento lá. Entendi. Era o lance da centrífuga lá, aquele negócio que ficava girando para o cara poder, o astronauta poder controlar se desse algum problema no espaço. Só que na época era tudo muito mecânico. Entendeu? Hoje, os astronautas estão treinando todas essas coisas em simuladores e tal. Na época não tinha. E até fazer um parênteses, tem muita gente falando, nossa, mas como eles foram e hoje é impossível ir. Gente, não é impossível ir. Tá? Motivação. É bem possível ir. Aqui tem toda essa questão que a gente falou da segurança. Aquela época os caras tinham 95% de não voltar vivos. Hoje, cara, eles têm que trabalhar com 100, 99% de certeza que os caras vão voltar vivos. Porque uma falha dessa, uma vida perdida lá, uma missão dessas, é o fim da NASA, né? Podemos dizer assim. Acaba. Não, acaba. Se mata um astronauta morrer num negócio desse, aí acaba mesmo. Pois é, até porque ninguém hoje morreu no espaço, então se morrer numa dessas, então é muito complicado. Então tem toda essa questão da segurança, tem toda... Enfim, são diversos fatores, mas sim, a gente sabe como voltar para a Lua e a gente está fazendo isso, só que de um outro jeito, bem mais seguro do que foi feito com as missões Apolos. A outra pergunta é só mais uma. Perguntas da Terra eu não tenho. Como eu falei, para sair da Terra, avião Tá sair da tranquilo. Terra e tudo mais. Sair da Terra Avião tá sai tranquilo. da Terra não, hein? Não, mas, sei lá. Pra sair Se você pôr um avião a 40 quilômetros, ele Não, eu sei, despenca lá de mas cima. arrancar do chão e tentar Tá, sair da Terra. beleza. Pra mim, dá pra tentar isso, dá pra acreditar. Agora, no caso da Lua, por exemplo, por que eles não deixaram algo mais importante do que uma bandeira, do que uma pegada? Deixaram muita coisa. Muita coisa Não, lá. mas, por exemplo, lembra do Sputnik russo lá e tudo? Não era possível ver ele a olho nu às vezes e sintonizar em alguma coisa? Tipo, Sim. pra ver Mas um é que bip ele tava dele? na órbita baixa da Terra, né? Ele tava muito Pois pertinho. aí se, sei lá, os Estados Unidos queriam fazer melhor, então por que ele não deixou um sinalizador gigante na Lua, uma coisa que qualquer um deixou. pudesse... Ele deixou, cara. Os espelhos lá e tudo, Ele deixou né? um espelho retrorefletor Aham. que hoje você vai nos observatórios e você tem a coordenada onde aquele espelho foi deixado. E funciona, a pessoa consegue ver o espelho e reflete tudo. Você joga o laser daqui, o laser vai lá, bate e volta. Tá, em qual seria um observatório? Boa resposta, bora ver se continua boa. Qual seria um observatório aqui em Brasil, no Brasil que dá pra No ver Brasil a isso? gente não tem um observatório que tem esse laser, cara. Ah, então agora... Ah, no Brasil a gente- Não, Brasil no Brasil, não cara, lança mal e mal a nem- gente tem um observatório. Mas tipo, não tem... Que é aqueles grandão do Rio de Janeiro, tem Não, telescópio no lá? Rio de sei lá. Janeiro não tem grana, aquilo lá é muito velho, cara. Os telescópios Ah. do Rio de Janeiro são muito antigos. Isso aí, para Então- você ter esse equipamento, em alguns observatórios do mundo, que são os observatórios que têm o setor que mede a distância para a Lua, Então eles mandam ler isso tudo, mas no Eles Brasil mandam. não tem nenhum, por no exemplo. Brasil não tem. Infelizmente não tem. resposta Pô, eu foi queria ruim. ter, cara. Eu Pô, também. eu também. Mas não, eu ia pegar toda noite e ficar apontando Devia, laser pra Lua lá, entendeu? medindo. Isso é uma coisa muito legal. O pessoal fala assim, ué, mas se eu atirar um laser para a Lua, não volta? Não volta. Entendeu? Não volta. Tem que ser um laser muito Se você forte, tirar um muito. laser para a Lua e bater na Lua em qualquer lugar, o laser não retorna. Agora, quando você pega a coordenada exata dos retrorefletores, e esse telescópio ele é muito poderoso, muito grande, ele aponta para exatamente aquela coordenada e joga o laser vai lá e volta. O senhor já viu isso alguma vez? Já viu alguém Eu já vi pessoalmente no observatório nos Estados Unidos. Viu entendeu? lá, eles apontaram Lá no tudo. Texas, lá existem os observatórios americanos Aham. que tem isso. Eles fazem uma sessão pública
para mostrar a medida da distância para a Lua. Ah, isso eu acho legal, isso que eu queria. Isso é legal. Agora, no Brasil não tem, cara. Infelizmente, não tem. Mas Balemal a gente tem telescópio, cara. A gente tem aquelas porcarias do Rio de Janeiro lá, é da década da bolinha, que lá é de 1800, cara. Tá mais pra museu, no caso. Né? Museu. Ali é tanto que é museu. Nacional, a gente chama de museu nacional, museu Observatório Nacional e o Museu de Astronomia. Entendeu? Entendi. O maior telescópio que a gente tem no Brasil ele é muito pequeno. Ele tem 1,6 metros. Ele fica ali no Pico dos Dias, ali em Brasópolis, entendeu? Ele não tem esses equipamentos sofisticados. O observatório, para fazer isso, tem que ser um observatório que ele é dedicado para estudar isso. Aí ele tem o laser, porque o laser também não é qualquer laser, tem que ter uma potência tal para poder fazer esse experimento. Então, uma das maiores provas de que está lá é que deixou tudo isso. Não só isso, deixou sismógrafo, equipamento que mede terremoto. E durante muitos e muitos anos foram medidos terremotos na Lua. Entendeu? Entendi. O equipamento ficava lá. Lembra que eu falei que ele jogava o módulo depois? Quando o módulo batia na Lua, media as ondas. Esse equipamento registrava e transmitia via ondas de rádio para a Terra. Então a gente tem o terremoto lunar. Você acha que você vai achar o registro do terremoto lunar. Tá. Foi o equipamento que foi colocado lá. E aí tem várias outras coisas que foram deixadas lá, cara. Vários outros equipamentos que foram deixados lá. Fora, nós trouxemos da Lua mais de 300 quilos de rocha. Eu já encostando, então você está a 2 a 1. Simplesmente um aperto de mão de uma rocha lunar. Na verdade, eu peguei Mas aquela era um meteorito. Aquela era um meteorito lunar, mas não um pedaço da Lua. Era um pedaço da Lua que entrou aqui. Mas eu peguei numa rocha lá em Houston, que veio tirado de lá. Entendi, legal. É uma das coisas mais difíceis, são pouquíssimos lugares do mundo que você pode tocar em rocha lunar. Entendi. Fica a dica aqui, ó, você que for para Houston, lá tem um museu de geologia, o melhor museu de geologia do mundo fica em Houston, e lá tem uma rocha lunar, que você entra numa salinha, você põe a mão num negócio aqui, e você encosta na rochinha lunar. É legal demais isso. Que foi traga por humanos e tudo, né? Isso. Porque 300 quilos, não tem como você trazer 300 quilos numa nave. As naves que trouxeram a amostra da Lua, elas trazem gramas de rocha. Elas vão com uma colherzinha. Os caras têm rocha desse tamanho. Tem pedaço de pedra lunar mesmo. É pedra, é coisa desse tamanho assim, ó. Entendeu? Entendi. É coisa grande.